muito mais que jogadores de homem. O Evair que chegou numa troca, ele dando dinheiro também pelo Careca Bianchesi, logo depois do Careca Bianchesi viver sua única boa fase no Palmeiras, e eu era contra. Tinha que deixar o Careca Bianchesi e o Evair ficava lá, com a hernia de disco dele no Atalanta. Ainda bem que eu não era dirigente do Palmeiras. Há 3 anos que eu estava jogando na Itália, nunca senti aquele problema, por isso nunca senti dor, nada. Por isso foi polêmica criada por certas pessoas. E foi até uma surpresa, porque teve uma repercussão muito grande, né? E as pessoas diziam que o Palmeiras tinha contratado um cara bichado, tudo. No período que eu tive no Palmeiras, Evair nunca teve nenhum tipo de problema relacionado à hernia de disco. Vai entender o porquê, em março de 92, o Palmeiras afastou o Jorginho, o Ivan André e o Evair. Alegação: deficiência técnica. Foi o que o Tipulo e o Nelsinho alegaram na salinha quando eu fui chamado para ser comunicado, né? Foi por deficiência técnica. E um puta jogador daquele, os caras falaram assim, não pode, né? A gente mesmo jogador falou, pô, como é que pode, né? Não podia se meter. E na mesma semana que a gente afastou o Evair por 5 meses, tivemos o maior acerto da década, que foi o acordo com a Parmalat. Nós queremos comprar o time brasileiro, então eles queriam comprar o Paulista de Jundiaí. Falei, logo o Paulista, que tem o nome de Leite, você vai comprar o Paulista com o nome de Leite, você vai botar a Parmalat, que produz leite. Se você vai fazer uma ação de marketing, você tem um prato cheio, claro que eu falei isso com interesse, né? Tem um prato cheio, é um time brasileiro que está anos sem ser campeão, né? E que na verdade, é um time de grande prestígio, né? E que vai te dar a oportunidade de fazer uma ação de marketing extraordinária, né? Resposta da Parmalat, mas o Palmeiras aceita. Veja o nível. Nós, né, de terço na mão, faltando umas 5 madrepérolas ali para completar o terço, né? De tanto que estava gasto. E faz com o Palmeiras. Não, o Palmeiras aceita, nós conversamos lá e tal. Puxa, o Palmeiras, então vamos fazer com o Palmeiras. Muita gente, quando soube do projeto, diz, então o Palmeiras vai vender o clube para aquelas coisas, né, que francamente é difícil. A própria torcida uniformizada me cobrou várias vezes, a Parmalat não faz nada, botaram fora a Parmalat. Parmalat é ilusão, é isso aí. Esse devia ser registrado nos anais do clube. Parmalat é ilusão. Parmalat nunca foi ilusão. Parmalat sempre foi solução. Às vezes fico pensando como é que podem ter aceito uma coisa tão boa. Não é normal, mas aceitaram. A Parmalat ensinou os caras, verdade que não aprenderam muito, mas ensinou como é que se dirige futebol, como é que se trata de futebol. O Palmeiras fica 10 anos na frente de todos os demais, né, que é o acordo de cogestão com a Parmalat, né, que faz o Palmeiras virar aquilo que virou, né, rapidamente, o que demonstra que o que a boa gestão é capaz de fazer. A mudança de camisa foi o seguinte, nós queríamos marcar uma mudança. Então desenhamos aquela camisa listrada, né? A primeira versão saiu péssimo, saiu um verde abacate. Um verde abacate horrível. O fato simplesmente de ser listrada verde e branco já me incomodava. Aquele verde mais claro me incomodava também muito. Foi um choque, mas eu aceitei mesmo. Achei que eram novos tempos, a gente tem que se adaptar a eles, não adianta. Claro que você vai torcer pro clube do mesmo jeito, não importa o que a camisa mudou.
mas era difícil. Mas foi um caso de amor e ódio ali. O primeiro movimento foi esse, quer dizer, o Nelson estava de saída, a gente contratou um técnico lá do Paraná, que era o Chapinha, né, o Otacílio, retomou o Evair para a equipe, que ele estava afastado. A gente achava um jogador extraordinário, que a gente tinha que recuperar. O Palmeiras tinha uma baixa estima do elenco, de tudo enorme, enorme, enorme. Eu falei, nós temos que contratar jogadores que já foram campeões em algum lugar. Nós não podemos contratar mais um, qualquer jogador, essa coisa toda. Essa camisa, verde e branca, camisa que realmente deu espaço para mim voltar ao Brasil e de poder jogar e poder estar mais perto da seleção. Eu acreditava num grande projeto, né? Uma grande empresa, junto com um time de tradição, de grande torcida. E vim para o Palmeiras, né, chegando aqui em 11º colocado no Campeonato Paulista, e o time foi se ajustando nesse ano, graças a Deus ainda a gente conseguiu ser vice-campeão paulista. Mesmo não ganhando, eu comecei a criar uma identificação com o torcedor palmeirense, porque eu fiz gol nos 2 jogos da finais. Quando acabou o jogo, a gente triste, né? O Palmeiras perdeu e tal. Só que eu fui com meu irmão no jogo e a gente ouvindo rádio na volta. O Palmeiras estava anunciando Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edmundo. Tipo, veio um pacote de jogadores. Então eu fui para casa assim, comemorando contratação, né? Uma coisa meio, né? Já no primeiro momento, nos primeiros jogos, eu vi que havia uma empatia muito grande minha para com o torcedor. Talvez pelo meu jeito sincero, espontâneo e principalmente aguerrido dentro do campo. Então houve uma sintonia e eu tinha, sei lá, no meu íntimo, a certeza de que eu tinha escolhido o time certo. Mas o mais importante também em 93 foram os jogadores remanescentes, que tinha o Sampaio, tinha o Zinho, tinha o Tonhão, tinha o Mazinho, tinha o Daniel, o Maurílio, o Giancarlo, porque eles aprenderam a absorver aquela pressão da torcida, porque os jogadores que chegaram já vinham de conquistas já. O Edmundo no Vasco, eu no São Paulo, o Roberto, que era moleque, mas já tinha passado por seleções de base. O investimento foi muito grande e o retorno foi imediato. À medida que os jogadores foram chegando, o índice técnico da equipe foi aumentando. Naquela época, praticamente, nós tínhamos 2 ou 3 jogadores para cada posição. Você tirava um, colocava o outro, o índice técnico era o mesmo. Lembro que teve uma convocação que tinha 7 jogadores do Palmeiras na seleção brasileira. Então era uma seleção em campo, né? Dançou. Antônio Carlos. Sampaio tem o lado esquerdo. Se quiser. O toque foi para o Evair. Edilson, Evair pode até espetar. Olho no lance. Foi ele. Edilson. Nunca tiveram grandes amigos dentro do elenco. Cada um gostava de rock, outro de pagode, outro de não sei o quê. E eram respeitadas essas individualidades. No Palmeiras, em 93, tinha 3 tipos de grupo, né? Tinha um pelotão, que era o Sampaio, Antônio Carlos, Evair, Zinho e Mazinho. Depois vinha o grupo do meio, que era Roberto Carlos, Edilson, Edmundo, Giancarlos, Maurílio, né? Aí vinha aquelas minhoquinhas, né? Que era eu, o Marcos, o Sérgio. Então, o grupo de cima tinha aquele conflito com o grupo do meio, né? A gente, o que fazia? A gente ganhou muito dinheiro. Eu só tinha o que fazer. Ajudava minha mãe, mandava uma grana para minha mãe e comprava carro. Então, comprava roupa, enfim. Passeava, ia nas baladas. Era estilo diferente. E isso se conflitava internamente, né? Porque os mais velhos, para eles, a melhor coisa era a concentração. Para ficar um pouquinho longe de casa. Depois eu fui entender isso. Para a gente, o que tinha de pior era a concentração. Personalidades fortes, discussões fortes. Evair é um centroavante que se posiciona muito bem, um pivô, né?
também é outro, também tinha briga de mundo e Evair, né? Eu não sei se eles tinham uma rivalidade, porque todo atacante é fominha, né? Algumas partidas que o Edmundo driblava um, driblava dois com toda aquela facilidade que ele tinha, aí era só rolar pro Evair, ou era para rolar pro Jean, ou era para rolar pro Maurílio, ele chutava no gol. Mas é do momento do atacante. Tinham as reclamações, só que ao mesmo tempo também tinha a genialidade do Edmundo dentro de campo. A discussão maior era para aquele negócio, toca a bola, não toca a bola, quem bate pênalti, quem bate falta, essas coisas. E o principal, né? O Edmundo é um cara que não sabe perder, não gosta de perder. Então, são dois jogadores com personalidades fortes que buscava isso, né? Vencer sempre, né? Como a gente jogava lá na frente, eu tinha pouca idade, muito ímpeto, às vezes exagerava no drible, às vezes chutava da linha de fundo, né? Porque eu não era artilheiro naquela época, então via algumas pessoas, o Edilson, o próprio Evair fazendo os gols e eu me destacando, mas fazendo poucos gols. Então, às vezes, eu queria mesmo fazer gols. Acho que foi no Pacaembu, né? Num jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano. Edmundo. Betinho tentou tirar e não deu. Esperto. Experimentou. Guardou. Do Palmeiras no Pacaembu. Edmundo é o nome do craque. Não me lembro bem, acho que acabou 1-0 o primeiro tempo. E aí eles que deu uma declaração dizendo que poderia estar 3-4 se eu não fosse tão egoísta. Eu entrei por último e tô vendo uma discussão lá no fundo, no vestiário, e segura daqui, pega dali. Era o Evair e o Edmundo se enrolando lá. E aí aproveitaram a minha cabeça quente, vieram em mim, eu também dei alguma outra declaração e criaram essa guerra. Aí voltamos para o segundo tempo também, acabou ali, teve uma discussão no final do jogo, depois de novo teve outra discussão, mas terminou ali no vestiário mesmo. Logo depois, o Vanderlei me afastou do time por uma briga com ele, e quem me fez voltar, quem foi o mentor da minha volta foi exatamente o Evair. Eram momentos que a gente tinha, que acho que qualquer garoto tem, de desequilíbrio, um momento de nervosismo, que você acabava discutindo com o próprio companheiro. Mas quando era para defender também, quando nós jogávamos contra os adversários, a gente colocava a cara para bater por qualquer companheiro dentro de campo. O Palmeiras teria sido campeão com o Otacílio Gonçalves, sim. Eu não sei se o Palmeiras seria campeão com o Otacílio. Gosto demais do Otacílio, né? Mas é um estilo diferente. Era um estilo diferente de comando. O Otacílio mais boleirão, mais paizão. Então acho que o Otacílio também ele tem uma grande porcentagem nessa conquista. E aquele grupo precisava de um pouco mais de disciplina. Não quarteto.